Olá, alunos do nono ano, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, dando continuidade ao assunto que nós já vimos anteriormente, que foi uma explanação geral sobre o que era crônica, hoje nós vamos ver um exemplo de crônica jornalística, tá certo? Vou fazer a leitura do texto e tem algumas questões para vocês responderem, para interpretar e para compreender melhor o que é a crônica jornalística, tá certo? Então, hoje nós estamos na semana 9, aula 17, do dia 3 de maio, né? Nossa aula é a aula número 17, tá? Já estamos na nona semana de aula. Então, as observações. Não precisa copiar o assunto no caderno, mas copia o exercício. No caso, não precisa copiar o texto, né? É um texto pequeno, mas se vocês quiserem copiar só as questões, pode também, não tem problema não. Mas coloca o nome do texto para vocês saberem qual foi a leitura que vocês fizeram, tá? Então, vamos a um pequeno resumo, uma pequena explanação sobre o que é crônica jornalística. Sempre deixe o telefone deitado, deixe o telefone na horizontal, porque aí vocês conseguem visualizar melhor a imagem, tá bom? Então, a crônica jornalística é o quê? Esse tipo de crônica mistura tipologias textuais, narrativa e argumentativa, apresentando notícias ou fatos baseados no cotidiano. O que isso quer dizer? Que você vai ter dentro da crônica narração e argumentação. Vai ver um texto narrativo em que conta uma história e vai ver uma argumentação dando opinião e levando ao leitor a pensar, a refletir sobre aquele assunto, tá? Então ele vai misturar notícias, histórias, coisas que o escritor, né, o cronista, ele viveu, ele viu, ele, né, alguém contou para ele e aí ele vai escrever sobre aquele assunto. Pode ser um assunto mundial, pode ser um assunto do Brasil ou da região onde ele mora, de uma cidade, de um bairro, de uma rua, não importa. É um texto em que fala do cotidiano, tá? Então, a crônica jornalística pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos, em geral, pequenos fatos cotidianos são contados para em seguida promover-se uma reflexão sobre eles, e textos mais longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado. Então, como a gente já viu com os contos, né, nas nossas aulas anteriores, nós vimos o quê? Que o conto é um texto narrativo pequeno, curto. A crônica também. Só que a crônica vai nos levar a refletir, a pensar. E no conto são coisas assim, histórias mais irreais, né? Histórias fantásticas, maravilhosas, né? E a crônica não. São coisas que realmente aconteceram, né? Ou aconteceram ontem, ou antes de ontem, ou na semana anterior, né? São fatos do dia a dia que são narrados, né? De forma a gente vê uma narração, mas com uma certa opinião, argumentação, reflexão. Vai nos levar a pensar, tá? E dependendo da nossa vivência de vida, a gente vai refletir de uma forma ou de outra sobre aquele assunto, certo? É esperado que o tema da crônica jornalística seja de interesse de um grupo social e não apenas do cronista. Então, o cronista ele não vai escrever para ele vai escrever para os leitores, tá? Para um grande grupo de pessoas que possa ler aquilo ali e se identificar, né? A pessoa pode ficar indignada, a pessoa pode concordar, a pessoa pode discordar, vai dar sua opinião, né? Normalmente, os principais acontecimentos do dia ou da semana anterior são os assuntos redigidos nas crônicas jornalísticas. Então, como eu já falei, né? São assuntos do mundo, do Brasil, de hoje, de agora, de ontem. Ele vai refletir isso aí, tá certo? No texto dele. E aí, já vamos para o nosso exercício de fixação. Porque a gente está vendo esse apanhado do que é uma crônica e já vamos nos inserir agora no exercício, tá? Então, aqui, não esqueça de botar o nome de vocês, ok? Tem uma pequena crônica, é bem pequenininha, ó, tá vendo?
É uma crônica que foi escrita em 1997 por Fernando Bonassi, certo? E foi publicada no suplemento Folhinha de São Paulo. Se vocês derem um Google, vocês vão achar essa crônica aí no suplemento na Folhinha de São Paulo, tá? Foi publicado no dia 7 de fevereiro de 97 por Fernando Bonassi, ok? O nome do texto, né, dessa crônica é Um Jogo que é uma Vergonha. Né, pelo título aí você já fica pensando, um jogo que é uma vergonha, que tipo de jogo que poderia ser levado assim a ser vergonhoso? O que a gente pode imaginar? Então ele vai fazer uma alusão, como é que eu posso dizer? Uma comparação, certo? Como fosse uma coisa meio que sinônima de uma coisa para outra, para vocês verem como ele vai jogar assim com as palavras. Vou ler o texto, certo? E depois vou ler as questões para vocês. Imagina um jogo deste jeito. Você já leva o leitor a pensar, né? Imagina um jogo desse jeito. O campo é de pedra bem pontuda e acontece num dia muito frio. Num time, os jogadores têm tênis e camisa de manga comprida. E no outro, os caras jogam descalços e só de calção. O time que tem tênis e camisa ganha fácil, dá aquela goleada. O outro fica a maior parte do tempo tomando cuidado para não cortar os pés, ou então esfregando o braço arrepiado de frio. Times iguais. Para mim, olha como ele é assim, ele fala com o leitor de forma assim informal, como se estivesse falando com uma pessoa conhecida. Para mim, a diferença da vida entre nós que temos escola e casa e as crianças que não têm é um jogo assim. Quem não tem, perde sempre. Não acho que todo mundo que tem coisas é culpado por causa dos outros que não têm. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer nada, porque pode. Por quê? Se a gente quiser jogar um jogo justo, pode exigir que os dois times sejam iguais, para começar, casa e escola. Não acredito que as crianças de rua viveriam na rua se tivessem outro tipo melhor para escolher. Se a gente não exigir que todo mundo tenha casa e escola, vai sempre ficar jogando esse jogo besta. Ganhando de 10-0 de um time tão fácil, mas tão fácil, que não vai mais ter o gosto da vitória. Vai ter só vergonha. Então, assim, esse autor, né, o Fernando, ele pegou um jogo de futebol com pessoas que têm tênis e camisa de manga comprida e fez uma comparação com pessoas que também jogam futebol, né? Mas que jogam só de calção e descalços. Um campo de pedra pontuda, né? Um campo cheio de pedras, onde você pode machucar o seu pé. E aí ele faz essa comparação entre pessoas que têm tudo e outras que não têm nada, né? Pessoas ricas e pessoas pobres. Então, assim, ele faz essa comparação dentro do texto, né? Um contexto social, né? De pessoas que têm tudo e outras que não têm quase nada ou não têm nada, né? Aqui ele não está levando em consideração se são felizes, se são tristes, não. Mas ele está mostrando essa disparidade, essa diferença entre as classes, entre a classe rica e a classe pobre. E ele fala das crianças mais pobres que, se pudessem escolher, não estariam na rua, não estariam vivendo na rua. Estariam em casa, na escola. Por isso que eu sempre digo a vocês, aproveitem, vocês são privilegiados. Vocês têm casa, vocês não precisam trabalhar, né? Vocês estudam, então se agarrem aos estudos, que é muito importante, né? Hoje eu tô aqui porque eu estudei,
né? Eu vim de família pobre também. Então, assim, eu tô hoje aqui porque eu estudei, né? Sempre fui uma pessoa que gostou de estudar, de pegar nos livros. Sempre estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular. Nunca fiz cursinho para passar, para entrar dentro da universidade, certo? Então, assim, minha vida é muito parecida com a de vocês. Só que a gente tem que ter força de vontade, a gente tem que correr atrás, a gente tem que lutar. Então, vocês são privilegiados, sim. Vocês têm casa, vocês têm a família de vocês, né? Vocês estudam e não precisam trabalhar nesse momento. Então, aproveite a oportunidade, né? Então, ele fala sobre isso, né? Que as coisas deveriam ser mais iguais, mais igualitárias, né? Que não deveria ter essa diferença, né? Essa desigualdade, essa diferença entre o mais rico e o mais pobre. Era para pelo menos todo mundo ficar caminhando ali, né? No mesmo patamar. Se não fosse igual, mas pelo menos um pouquinho, né? Mais parecido, que não tivesse tanta coisa diferente entre uma classe e outra, né? Então, assim, isso nos leva a refletir, a pensar, a argumentar, a concordar ou discordar do autor. Então, no texto, né, na crônica jornalística, ele vai levar essa reflexão da gente pensar, da gente ler, né? E eu já disse também na aula anterior, quando a gente faz uma leitura, sempre a primeira leitura, sempre, é superficial, tá? Sempre a primeira leitura é superficial. Então, é importante que vocês leiam o texto 2 vezes. É um texto pequeno. Então, dá para vocês fazerem uma segunda leitura e refletir e pensar sobre isso aí, tá bom? Então, vamos às questões sobre o nosso texto aqui. Número 1. O texto, um jogo que é uma vergonha, é uma crônica. Foi escrito a partir de uma situação da vida real, com o objetivo de fazer uma crítica a essa situação. Se o autor teve esse objetivo de escrever, que objetivo tem em relação ao leitor? Letra A, que aceite suas ideias, o leitor deve aceitar as ideias dele. B, que rejeite suas ideias. C, que reflita sobre o assunto. Ou letra D, que se divirta com o assunto. 2. Número 2. Segundo, o trecho. Num time, os jogadores têm tênis e camisa de manga comprida, e no outro, os caras jogam descalços e só de calção. Significa que, letra A, um time toma cuidado para não cortar os pés, o outro time sente muito calor. B, um time tem tênis e o outro time tem camisa. C, um time é formado por jogadores bem equipados, o outro time por jogadores mal equipados. D, um time tem jogadores ganhadores, o outro tem jogadores que usam tênis e camisa comprida. 3, tem muitas questões, viu, minha gente? Passei muitas questões porque vai levar vocês a pensarem, refletirem, analisarem, compreenderem, interpretarem, certo? Para a gente se aprofundar bastante dentro desse texto, que é um texto muito rico, muito importante. 3, terceiro, esta crônica de fato compara a vida de pessoas que têm escola e casa com a vida de crianças que não têm escola e casa. B, vida de crianças que têm casa com a vida de crianças que têm escola. C, crianças que são culpadas com crianças que são inocentes. D, crianças que podem fazer tudo com crianças que não podem fazer nada. Vamos ver, né? 4. Quando o autor diz, nós que temos escola e casa, isto não quer dizer que a gente não possa fazer nada. A palavra nós, a palavra nós que foi usada aí, e a gente, nós e a gente, separado, a gente é separado, certo? Porque é uma palavra que significa nós. Se eu disser assim, a gente está assistindo aula de português, então nós estamos assistindo. Então é a gente, a, e outra palavra gente separado, tá? E gente com G. Então, as palavras nós e a gente ocupam o lugar, letra A, do autor e de todos os leitores. B,
dos leitores que são conhecidos pelo autor, né, do autor. C, dos ricos. Ou D, do leitor.